Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Hoje eu quero falar sobre um reino de doentes e pecadores. Um reino de doentes e pecadores. A grande constatação do reino de Deus é que não há ninguém, absolutamente ninguém, que faz parte do reino e que um dia estará na eternidade. Absolutamente ninguém que compõe essa realidade hoje e comporá essa realidade que virá, não se encaixa perfeitamente em pessoas que um dia foram pessoas doentes e pecadoras. O céu é o lugar dos doentes e dos pecadores. O reino de Deus, então, é composto em absoluto por pessoas como eu e você, doentes e pecadores. Sandra Wilson, ela escreveu um livro chamado Vida Restaurada. E esse livro é muito bom, inclusive, eu gostaria de aconselhá-los a lê-lo, porque ele trabalha algumas questões bem interessantes a respeito da forma como nós nos enxergamos, no que diz respeito à vida. Quando a gente se olha no espelho, quando a gente lida com a gente mesmo, né, no dia a dia, nós temos uma visão de nós mesmos. E, geralmente, essa visão é uma visão distorcida da realidade. Por exemplo, nós sempre temos a tendência a nos vermos como pessoas piores do que os outros. Geralmente, é essa tendência de que os outros sempre são melhores do que a gente. De que a gente é o pior do que há. E a gente, às vezes, tem mais facilidade em perdoar os outros do que perdoar a nós mesmos. Então, ela trabalha essa visão e, em resumo, é essa realidade de que todos, absolutamente todos nós somos feios. De que ninguém é mais bonito do que ninguém. De que a humanidade ela é composta de pessoas feias. A humanidade é feia. A nossa humanidade ela é feia. Ela tem coisas lindas, com certeza, expressões da humanidade que são bonitas, que são lindas, principalmente quando diz respeito ao amor, à amizade, à misericórdia, ao perdão, ao serviço ao outro, à graça, à misericórdia que cada um proporciona ao outro. Mas na maior parte do tempo, eu não sei se é uma tendência da mídia, e isso acaba ficando impregnado na nossa mente. A humanidade, de modo geral, é uma coisa muito feia, né? Postaram umas fotos do Réveillon, lá na praia, toneladas e toneladas de lixos, garrafas quebradas. Quando a gente olha para aquilo ali, eu fico pensando, cara, isso aí é exatamente o reflexo de quem nós somos. Pelo menos no Brasil, né? Eu não sei como é que isso acontece lá fora, porque eu nunca passei um Réveillon na França, né? Mas, em se tratando da realidade do nosso país, como o brasileiro é um bicho feio, esse aspecto, né? Em outros aspectos também. E a gente reflete um pouco, então, dessa feiura. Por isso que, talvez, em lugares como o Brasil, o Evangelho ele se propaga de uma maneira tão rápida e tão grandiosa. Porque nenhum lugar é mais propício para que o Evangelho cresça do que um lugar doente como esse país. Porque é aí que a graça faz todo o sentido. Paulo falou que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Brasil tem sido esse país onde a graça de Deus tem superabundado. Amém? E glórias a Deus por isso. E aleluia por isso. Marcos capítulo 2, dos versos 13 em diante, diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se
e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. É interessante isso na vida de Jesus, porque não havia um lugar específico onde Jesus parava para ensinar as pessoas. Todo lugar era lugar de ensino. Todo lugar era lugar de discipulado. Então Jesus, ele discipulava na beira da praia, ele discipulava nas casas, ele discipulava dentro do templo, cemitérios, em festas. Aonde ele estava ensinando com a sua vida. Todo momento. Qualquer situação era uma oportunidade de ele fazer uma ligação com aquilo e ensinar uma realidade acerca do reino de Deus. Talvez a gente precisa começar a aprender por aí. Aprender a entender que o mundo, quando olha para mim e para você, ele não faz essa diferenciação que o crente costuma fazer de, por exemplo, ter uma postura dentro da igreja e uma postura fora da igreja. Jesus não tinha esse tipo de postura e nem era permitido aos seus apóstolos, seus discípulos, terem esse tipo de postura. Eles eram o que eram dentro da igreja e eles eram o que eram fora da igreja, porque eles aprenderam desde cedo que discipulado é na vida. Discipulado é em todo momento, toda hora, você tem um chamado para ser esse mártir da fé cristã, ou seja, essa testemunha viva do Evangelho. Eu fico pensando num país como o Brasil, com tantos cristãos nominais, se nós vivêssemos essa realidade diária na nossa vida, com pessoas que verdadeiramente vivenciam o Evangelho integral, o tempo todo. Se eu estou na escola, eu tenho que tomar cuidado com o meu testemunho, se eu estou na faculdade, se eu estou no trabalho, se eu estou na rua, o tempo todo. Às vezes eu estou na rua e alguém grita lá: "Ei, Pipe!" E geralmente eu tomo um susto. Porque eu sempre estremeço por dentro, pensando assim: puxa vida, eu podia estar fazendo uma burrada, né? E às vezes eu penso que ninguém me conhecia, né? Ninguém está olhando, ninguém que eu conheço particularmente está aqui, vendo eu aqui, e de repente alguém grita o meu nome, assim, no meio da rua, em lugares, às vezes, que eu não... Uma vez na fila do cinema, a menina que cuidava da pipoca, foi me entregar a pipoca. "E aí, pastor Pipe?" Estremeci de novo. Falei: vai que eu estou dando uma cantadinha na menina ali, né? Vai que aí, você por aqui, que pipoca bonita, tem telefone, é pipoca, alguma coisa desse tipo, né? É cantadinha old school essa daí, tá? Ela nunca vingou, mas quem quiser arriscar aí, fica a dica aí. Mas era isso. Então, essa questão do testemunho, então Jesus, ele não fazia essa diferenciação, porque ele entendia que ele estava sendo visto por todos os lados. E, meus queridos, não é muito diferente comigo e com você. O mundo nos observa, o mundo nos olha, e o mundo cospe na cara da igreja por causa dos maus testemunhos que muitos dos nossos irmãos em Cristo têm dado no seu dia a dia. Esse é o primeiro chamado da gente, entender que o nosso discipulado, o nosso ensino, então, é o tempo todo, toda hora, todo momento. É em casa, é na rua, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja para mim e para você, esse é o nosso chamado em Cristo Jesus. E amém. Jesus, ele chama Mateus, o texto fala Levi, mas no Evangelho de Mateus fala que era Mateus, que era esse apóstolo que estava sendo chamado ali. Ele chama Mateus para segui-lo. Agora, tinha um problema com relação a Mateus, porque Mateus era um publicano. Em outras palavras, Mateus era um cobrador de impostos. E cobradores de impostos, eles eram odiados pelo povo de modo geral. Principalmente porque as pessoas o viam como um traidor da sua própria raça. Então, não era visto com bons olhos essas pessoas que exploravam as pessoas do seu próprio povo. Então, geralmente, os publicanos, eles cobravam impostos altíssimos
e o povo, então, odiava eles por causa disso, né? Mais ou menos aquilo que muita gente tem com relação aos políticos nesse país. Então, ele não era uma pessoa bem vista pela sociedade já em que ele estava inserido. Aí Jesus vem e chama ele para caminhar com ele. Para vocês terem uma ideia, os publicanos, eles eram mais ou menos comparados às prostitutas da época. Então, para o povo, de modo geral, eles não viam muita diferenciação entre uma prostituta e um publicano. Para eles, era a mesma coisa. Então, o nível, quando eles falavam publicanos e pecadores, eles estavam falando exatamente isso, colocando tudo no mesmo balaio, tudo na mesma classificação. Era assim que eles viam. Por exemplo, lá no versículo 15, fala assim, ó: durante uma refeição na casa de Levi, ou Mateus, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que os seguiam. Uma coisa que é interessante aqui, além dessa questão, então, de colocar os publicanos juntamente com os pecadores, havia também essa questão interessante aqui, que a diferença entre Jesus e os religiosos da época, e muitas vezes da nossa própria vida. Quem eram aqueles que seguiam Jesus? O texto está dizendo quem? Os pecadores. Agora, por que pecadores? Por que o texto está dizendo que aquela casa estava cheia de pecadores? Porque quem se relacionava com publicanos eram pessoas não bem vistas pela sociedade. As pessoas que se relacionavam com publicanos eram pecadores. E Jesus então entra na casa de um pecador para se relacionar com esse pecador. O texto fala que foi Mateus quem fez essa festa para Jesus e os seus discípulos. Uma vez que ele entendeu o seu chamado ali, ele ficou feliz por esse chamado, ele resolveu dar uma festa para Jesus na sua casa. Só que havia um problema, que a casa dele era uma casa de pecador, e que pessoas religiosas não entrariam, porque era uma casa de pecador. E Jesus então está inserido dentro desse lugar, ali, rodeado de pessoas de todos os lados, que olham para aquilo ali, uns veem aquilo com uma graça, um momento único, porque quem antes dele fazia esse tipo de coisa? De aceitar se sentar numa roda de pecadores, como ele estava fazendo naquele momento. E Jesus, então, chama esses pecadores. É interessante, tem um livro do Philip Yancey, chamado Maravilhosa Graça. Quem já leu esse livro? Maravilhosa Graça, de Philip Yancey. Ergue a mão aí, tem vergonha? Não é quem fez pacto com Satanás, é quem leu Maravilhosa Graça, do Philip Yancey. Tá, meia dúzia, amém. Quem puder, gente, leia esse livro. Leia. Eu comecei o meu processo de entender a graça de Deus graças à leitura desse livro. Eu sofri muito na minha vida, mesmo depois de ter feito seminário, sofri muito por não entender, não compreender totalmente a doutrina da graça. Por não entender a graça na sua plenitude, na sua profundidade. E eu sofri muito por causa dessa ignorância, dessa falta de conhecimento. E quando eu li esse livro do Philip Yancey, foi libertador na minha vida. Ok? Então, quem puder ler, comprar esse livro e ler, é muito bom. Maravilhosa Graça, do Philip Yancey. Ok? Um outro livro também, que é até melhor que esse, se você quiser comprar, eu não estou ganhando comissão por venda de livro não, tá? Mas é só para ajudar vocês. Um outro livro muito bom também que você pode ler, chama-se Nas Garras da Graça, de um camarada chamado Max Lucado. Quem já leu Nas Garras da Graça? 2. Esse foi pior ainda, ninguém leu mesmo, né? Vamos fazer uma pesquisa de opinião aqui. Vamos fazer uma pesquisinha aqui. Quem está lendo... Diaconia, ó, vou pedir para retirar do recinto. Quem lê mais de 2 livros por ano aqui, levanta a mão. Não é tio Patinhas não, viu? Quem lê mais de 3? Quem lê mais de 10? Ó, isso aí, estou gostando. Ó, os de 10 aí depois vem conversar comigo aí, porque dá uma oferta missionária para você, tá?
Mas amém? Então é isso aí. Amém. Que bom que tem mais de 2 aqui, porque dizem que a leitura no Brasil é isso, né? 2 livros, o brasileiro não lê mais do que 2 livros por ano. Eu duvido que leia 2, mas vocês, eu acredito que vocês são crentes. Senão eu já ia duvidar também. Então o Philip Yancey, nesse livro, na Maravilhosa Graça, ele já começa, isso vai ser uma antecipação, um prefácio do livro, um spoiler, ele fala que Jesus, muito diferente da igreja, Jesus era esse cara em que os pecadores queriam estar perto. As prostitutas queriam se ajoelhar nos seus pés. Jesus era esse cara em que os publicanos tinham acesso. Era o lugar em que a casa em que ele entrava enchia de pecadores. Muito diferente do que é a igreja hoje. Uma vez eu vi uma plaquinha, não sei se realmente tinha uma igreja com essa placa, que dizia assim: proibido a entrada de pessoas perfeitas. Eu acho que a gente podia providenciar essa aqui para Gólgota, né? Porque essa placa é a placa perfeita, que cabe em qualquer igreja e deveria fazer parte de qualquer igreja na face da terra. Proibido a entrada de pessoas perfeitas. Amém? Porque se colocar a entrada somente para pessoas perfeitas, não entra ninguém. Só entra hipócrita. Não é verdade? Então Jesus está diante de 2 tipos de públicos, olhando para aquilo que ele tem ensinado ali. Com a sua vida, ele nem tinha aberto a sua boca ainda, ele já estava ensinando por meio da sua própria vida. Ele estava ensinando, então, pecadores a respeito da graça, a respeito de uma nova visão acerca de um Deus que antes era visto de uma maneira, o Deus do Antigo Testamento, que se movia por meio da lei, do olho por olho. Agora, o Filho dele está ali, mostrando uma outra face desse mesmo Deus, que agora se revela por meio da graça, diante deles. E está ali. Então ele está ensinando esses pecadores, e ele está ensinando também um outro lado da moeda, que são aqueles que se consideravam santos, que se consideravam observadores da lei, que se consideravam melhores do que aqueles que estavam ali reunidos naquele lugar. Os fariseus, para vocês terem uma ideia, eles consideravam os publicanos homens sem esperança, sem direito ao arrependimento. Os fariseus, quando olhavam para essas pessoas, eles diziam que essas pessoas não tinham nem o direito a arrepender-se dos seus erros diante de Deus. Ou seja, eram pessoas que estavam fadadas ao inferno e ponto final. Isso diz muito respeito a mim e a você com relação à nossa cultura, por exemplo, né? Onde esse tipo de cultura muitas vezes não é aceito dentro da igreja, ou esse tipo de gente, eu já ouvi da boca de uma pessoa falando que Jesus não tinha morrido por esse tipo de gente. Jesus não morreu por pessoas que nem eu e você. Jesus morreu por pessoas certinhas, por pessoas que, socialmente falando, nas sociedades, têm aquela aparência aceitável. Jesus não morreu por pessoas feias como vocês. Como vocês, não vão me encaixar porque eu não me encaixo nesse perfil. Como vocês. Jesus não morreu por pessoas como todos nós. Jesus, ele escolheu a classe de pessoas somente bem vistas. As autoridades judaicas, elas achavam que estar na companhia de pecadores, preste bem atenção nisso. Os fariseus achavam que estar na companhia de pecadores equivalia a cometer os mesmos pecados delas. Conhece aquele ditado? Nós temos uma versão moderna disso. Diga-me com quem andas e eu direi quem sois. Não é isso?
Essa é a versão moderna, que eles também tinham. Um outro texto na religião judaica dizia: conserva-te distante de um mau vizinho e não te associes com os ímpios. Então, na cabeça de um fariseu, quando ele via Jesus tendo aquele tipo de atitude e dizendo-se ser o Messias, aquilo não entrava na mente deles. Porque estava muito impregnada na mente deles esse conceito de que pessoas religiosas não se associam com pessoas pecadoras, com pessoas que não têm aquele comportamento padrão da religião que está aí. Para eles era assim. Por isso que quando você chega lá, tem aquele conflito entre Pedro e Paulo. Lá em Gálatas 2, 11 a 12, olha o que Paulo fala. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então, por que Pedro era essa pessoa duas caras? Porque Pedro também tinha esse conceito de que pessoas religiosas, no certo sentido, principalmente da qual ele fazia parte, que era o judaísmo, não podiam se associar com pecadores. E quem eram os pecadores? Nós, gentios. Nós éramos esses pecadores que não fazíamos parte da religião judaica. Então, Pedro sabia disso. Sabia a forma como os fariseus enxergavam isso. E aí, quando ele está nessa situação, ele foge dessa situação. Ele está ali com os gentios ali, né, cheio de tatuagem, cabeludo, está ouvindo um rock and roll, né, ouvindo música do mundo, está ali. De repente chegam os fariseus. Aí ele dá uma disfarçadinha assim, sai de perto, porque ele não queria ser visto ali naquele meio. Eu algumas vezes fui chamado no conselho da minha igreja, na época. Conselho é um conselho de presbíteros, e aí quando você faz alguma caca, você é chamado no conselho. E aí você está lascado, meu querido. Quando você cai na cova dos leões ali, você está no espeto. E eu era chamado, às vezes, para ir para o conselho de presbíteros, para ser avaliada a minha conduta na época. E aí, quando começava a conversa, era mais ou menos assim: irmão Volmir. Aí já começava apelando já começava xingando. Irmão Volmir, é verdade que você foi visto num boteco? Falei, pior que é verdade. Falei, o que você estava fazendo lá? Eu falei, o que vocês acham que eu estava fazendo lá? Vai dizer que estava evangelizando. Eu falei, eu estava evangelizando. Mas eu acho que vocês não sabem a metade da conversa. Eu acho que a parte que vocês sabem é só essa aí? Só? Então deixa eu falar nos lugares que eu entro. Deixa eu falar para vocês. Vocês acham que eu entro somente em bares? Então é assim, eu entro em prostíbulos, eu desço na favela, eu vou na casa dos meus amigos durante a semana, sento com eles assim, eles tudo fumando maconha, e eu lá fumando por tabela. Não puxei nenhum baseado. Eles fumando, eu estou lá no meio deles. Agora vocês sabem a história completinha. Porque a gente tem essa visão, sabe? De que a gente não pode. Eu não estou dizendo que talvez isso seja para todos vocês, porque vai depender muito do teu nível de experiência real com aquele que você professa na sua vida. Sabe? Não é para você agora estufar o peitão e sair por aí, achando que pode fazer as mesmas coisas. Eu digo que deveria.
deveria sim sentar com pecadores, deveria sim. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas nos últimos cultos, as ministrações têm falado muito a respeito de relacionamento, a respeito de amizade, a respeito desse papel da igreja tão importante, necessário para mim e para você. Ser luz em todo e qualquer momento. Arriscar-se mais, meus queridos. Nós precisamos nos arriscar mais. Nós não podemos viver um tipo de cristianismo preso dentro de 4 paredes apenas. Sabe? Nós temos que sair dos portões. Ser luz. Sabe? Eu gostaria mesmo de hoje ser um jovem entrando na faculdade. Gostaria mesmo. De ter essa oportunidade de estar nas faculdades sendo luz lá dentro. Sabe? Eu vejo uma geração que só aceita passar 4 anos numa faculdade e não testemunhar da sua fé. Não aproveitar essa oportunidade para pregar o evangelho, para ser luz. Eu estava no terceirão, terminando o terceirão, e toda sexta-feira o pessoal lá do terceirão fazia a festa. E eu ia em todas as festas. Todo mundo pegava todo mundo. Eu não pegava nada. Todo mundo enchendo a cara. E eu segurando os bêbados. Porque tem que ser luz. Aquela geração, talvez muitos dos que estavam ali, só tinham eu para olhar como testemunho, como referência de cristianismo. Meus queridos, eu posso dizer que eles não têm nada para dizer acerca de mim, nesse tempo em que eu estive caminhando com eles no terceiro ano. Sabe, nós precisamos, todos nós, vivenciar esse cristianismo vivo, real na vida, meus queridos. No trabalho, eu sempre testemunho para vocês de coisas erradas que eu faço e depois eu volto atrás e vou e me reconcilio com pessoas. Com um vizinho que uma vez eu joguei um balde d'água nele. Lembram disso? Aí, depois que fez a cagada, tive que ir lá, pedir perdão para o cara, falar, olha, me perdoe. O cara ficou todo constrangido, porque talvez nunca tinha experimentado isso. Viver uma fé real. Então, Pedro, ele tinha essa questão reprovável na vida dele, que é essa questão de 2 caras, de se achar melhor, de ter medo da opinião das pessoas. Às vezes eu sempre passo aqui, né, quando eu venho de casa, caminho, e tem tipo como é que eu posso falar de uma maneira bem... profissionais do amor, né? Tem umas senhoras ali, cara, eu não sei qual a idade delas, né, mas estão trabalhandinho ainda, né? E às vezes eu passo ali e eu fico pensando, né, quantos anos nós estamos aqui nesse lugar e quantas vezes nós fomos lá pregar o evangelho para essas mulheres, falar de Jesus para elas, testemunhar do amor de Deus. Às vezes não precisa já sair pulando com os 2 pés na cara, mas chegar, abraçar, ouvir, perguntar se quer uma oração, uma coisa simples, às vezes, que pode fazer uma grande diferença na vida delas. Eu vi um documentário no YouTube a respeito do triste fim de atores pornôs. Era o nome desse vídeo. Depois vocês podem ver. Aí eu acabei descobrindo uma associação nos Estados Unidos chamada Cross Pink Foundation, acho que é o nome, ou é Pink Cross Foundation, não lembro como é que a ordem dos fatores ali, mas é uma missão nos Estados Unidos que trabalha só com evangelismo de atores pornôs. E aí, cara, eu chorei vendo esse vídeo, impressionante, cara. A gente pensa, às vezes, a gente tem a ilusão de que muitas dessas pessoas estão ali porque quer, gostam do que estão fazendo, né? Lógico que ninguém está obrigado a estar ali, mas daí você vê o resultado do pecado na vida das pessoas. Hoje eu coloquei lá uma figura da chamada da pregação de hoje, onde dizia, né, que mais ou menos isso, que todo pecado, no fundo, ele acaba sempre deixando um vazio.
O pecado nunca supre. Não há nada que supra. Nada. Do contrário, quando você experimenta a presença de Deus, por meio de uma vida de santificação na tua vida, isso é tão maravilhoso. Não é? Deus é tão maior do que tudo, é tão maior do que todas estas coisas pequenas que nós temos nesse mundo. É tão pequeno. As pessoas não entendem por que um cristão abandona a vida de pecado para viver uma fé. É por causa de Deus. Essa presença real, viva, que a gente experimenta na nossa vida, é por causa disso. Isso faz toda a diferença. E essa é a razão que nos move, que nos faz ser completos, Ele, e que a gente não precisa de mais nada. Por mais que a nossa carne grite dentro da gente, lute constantemente contra o nosso espírito, tentando nos fazer recuar, ceder ao pecado, é maravilhoso caminhar com Deus e viver essa vida de santificação. Jesus, no versículo 17, daí ele diz assim, estou quase terminando, ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Acho tremendo porque a palavra que está ali, que Jesus usa, é chamado. Eu não vim chamar, eu não vim convidar, eu não vim atrás, eu não vim buscar, eu não vim fazer a minha obra redentora por pessoas sãs, mas eu vim chamar pessoas doentes e pecadoras. Por isso que eu disse que na eternidade, e aqui nessa igreja, eu espero, só tenha pessoas doentes e pecadoras. Porque se você não é doente, não é pecador, o chamado não é para você. O chamado é para pessoas que são doentes e são pecadoras. Eu não estou querendo aqui trabalhar a teologia de que a gente, por isso, tem que viver na sacanagem. Não é isso. Que depois vocês escutam as outras pregações lá sobre vida cristã a respeito do que eu falo com relação à vida de santificação. A vida de santificação, para mim, é uma questão muito simples. Se resume simplesmente na expressão de amor. Eu não expresso o meu amor pela minha esposa sendo infiel com ela. Eu expresso a minha fidelidade com ela sendo fiel, amando ela. Isso é uma expressão de amor. Fidelidade, viver uma vida de santificação, é a expressão de amor a Deus. Eu amo a Deus. Eu amo. Eu reconheço a obra redentora dele, tudo o que ele fez por mim. Eu estava discipulando o Gabriel de modo informal essa semana, e eu estava falando isso para ele, que às vezes ele tem essas questões com relação à eternidade, de não entender, e eu estava falando para ele assim, filho, você tem que viver uma vida, filho, absolutamente, filho, uma vida que expresse a tua gratidão por aquilo que Jesus fez por você na cruz. Nunca negocie isso. Nunca negocie isso na tua geração, filho. Sabe? Não seja levado pela sua geração. Porque alguns amigos deles já fazem coisas que deixam a gente de cabelo em pé. E ele procura viver uma vida de santificação. A gente ora todos os dias juntos. E eu falo para ele isso, filho. Eu espero que você, na sua geração, seja 10 vezes mais do que aquilo que eu procurei ser na minha. Aonde você estiver. Sabe, seja isso em nome de Jesus. Gogotins, jovens dessa igreja, homens e mulheres casados, filhos, sejam isso em nome de Jesus. Para encerrar, o texto termina aqui, mas Mateus 9,13, ele acrescenta mais umas palavras de Jesus, a mesma situação, que diz assim, quando ele se volta para os fariseus, para aqueles que estavam repreendendo a atitude de Jesus de caminhar com os pecadores e doentes, diz assim,
vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aleluia. Mateus 9:13. E é interessante que o texto que Jesus está falando diz respeito ao profeta Oséias, do capítulo 6. Eu quero ler o texto para vocês entenderem que quando Jesus falou essas palavras, o que na mente daqueles fariseus, eles entenderam. Porque essas palavras foram voltadas para os fariseus. Olha, vocês precisam aprender uma coisa. E falou esse texto. E olha o que diz o texto completo. Oséias capítulo 6. Aí lascou, né? Quero ver vocês achar Oséias aí na Bíblia de vocês. Achou? Celularzinho? Acharam Oséias lá atrás? Não, não é aquele lá, é outro. Oséias é depois de Daniel. Não adiantou nada, né? Oséias capítulo 6 diz assim: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Aleluia. Depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Aleluia. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como o nosso sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui e Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita para quando eu trouxer de volta o meu povo. Então, tem 2 coisas acontecendo nesse texto aqui. A primeira que fala de um Messias que viria e restauraria todas as coisas. E do outro lado fala do pecado do povo. E em especial aqui está falando dos profetas, dos sacerdotes. Que pensavam que religiosidade estava acima de caráter. Por isso que eu volto a falar. O nosso principal testemunho precisa acontecer na vida, meus queridos, no dia a dia. Não aceite para a sua vida em nome de Jesus. Não aceitamos para as nossas vidas em nome de Jesus viver um outro padrão que não seja o padrão estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. Não olhe para a sua volta, não olhe para o seu irmão, não tenha o seu irmão como seu padrão, mas seja eu e você o padrão nesse mundo, em nome de Jesus. Esse mundo está sendo consumido por uma fé rala, por um cristianismo sem compromisso, um compromisso sem vida, um cristianismo sem vida. Deus tenha misericórdia de todos nós e nos ajude a viver isso diariamente. Uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida de caráter. Será que o exercício da nossa espiritualidade, no exercício da nossa espiritualidade, não estamos agindo da mesma maneira, valorizando mais o rito e o sacrifício do que a misericórdia? Só é possível caminhar com pecadores, meus queridos, quem sabe andar numa vida de santificação. Por isso é o clamor do reino, o clamor de pessoas santas, o clamor de pessoas que queiram viver uma vida de santidade, espelhar a glória de Deus nesse mundo. Esse é o clamor desse texto.
Jesus nos ensinou a caminhar com pecadores. Esse é o nosso desafio. Mas é um desafio que nós temos que caminhar em santidade. Em santidade. Senão, não vá. Senão, eu e você podemos estar na mesma classificação. Pessoas que precisam de gente santa andando com a gente. Nós somos sim uma geração de pecadores. Somos sim pessoas que temos nossas doenças, distorções. Mas somos uma igreja que temos o Espírito Santo, amém? Aquele que tem feito em cada um de nós a sua obra diária. E irá completá-la em nome de Jesus. Temos essa confiança em Deus até o fim. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, porque nós temos a Ti como nosso modelo. E em Ti todas as coisas são perfeitas, Senhor. Porque Tu és o modelo perfeito de filho, o modelo perfeito de humanidade, o modelo perfeito de santidade, o modelo perfeito de filho. Deus, eu quero te louvar, Jesus, e clamar, Deus, tenha misericórdia dessa geração, Deus, que está aqui. Tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Deus, nós precisamos caminhar com os pecadores, Deus, mas antes de qualquer coisa, Deus, nós precisamos ser santos. Precisamos caminhar com testemunho diário, Deus, sem medo. Porque nós temos a consciência que nós vivemos uma relação íntima contigo, uma vida cheia do Teu Espírito. Deus, nos ensine a ser como Tu és, Senhor Jesus. A testemunharmos o tempo todo, a todo momento, em todo lugar, Deus, que a gente seja luz. Por isso, encha-nos do Teu Espírito, Senhor Jesus. Encha-nos do Teu Espírito. Santifica-nos. Santifica-nos, Senhor Jesus. Para a glória do Teu nome, Jesus. Eu oro e eu te agradeço. Amém.